Paz do Senhor, irmãos. Abram vossas Bíblias. Evangelho de Cristo, escrito por Lucas. Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 22 e versículo 47. Glórias a Deus. Lucas 22, 47. A palavra do Senhor diz assim. Estou vendo que tem algumas pessoas ainda procurando. 22, 47. Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, diz assim: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas. Qual era o nome dele, igreja? Judas. Ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. 48. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Amém, igreja? Podemos assentar glorificando ao Senhor. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estar ministrando a sua poderosa palavra. Para mim é uma imensa alegria estar retornando a esta congregação, a esta casa de oração, pela terceira vez, tendo em vista que na última ocasião que nós estivemos aqui o pastor não estava, fiquei muito triste, mas hoje já voltei a me alegrar. Que Deus possa abençoar a vida do pastor César Nunes, prosperando o seu caminho, sua família, que tudo que você possa colocar a mão, aonde você possa pisar os seus pés, possa ser muito próspero. Também ao nosso amigo Cleison, que foi quem nos fez esse convite, já se tornou um irmão, né? Grande pregador como ele, nós temos como referência. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e sua família. Minha esposa não pôde estar presente novamente hoje, mas já deixei o link lá do YouTube para ela acompanhar. Falei, não tire os olhos da gente, né? Então ela está acompanhando e um beijo para ela. Irmãos, tem uma palavra de Deus para o teu coração. Eu vim pensando nessa palavra e, bom, muitos conhecem a história de Cristo, de Jesus. Todos sabem que Jesus nasceu de um propósito de Deus para a humanidade. Então, em João 3,16, texto áureo da Bíblia, vai nos dizer que Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, Ele escolheu, por intermédio de um propósito, salvar a humanidade. Por intermédio do seu único filho, que viria não somente à terra, mas passaria alguns apertos, e iria ser crucificado na cruz, é que o seu objetivo seria cumprido. O interessante é que, quando o anjo chegou até Maria, e que falou, salve, agraciada, bendito és tu entre as mulheres, me chama muito a atenção porque havia muitas mulheres, existiam muitas mulheres na terra, mas Maria, entre tantas, de milhares, ela foi a escolhida para dar à luz a uma criança que se chamaria Emanuel. Agora, olha que interessante, havia um propósito, só que esse propósito que Deus havia escolhido para a humanidade, também teve uma outra escolha, e essa escolha foi escolher uma mulher não normal, mas uma mulher diferenciada. Hoje em dia é bem certo que existem milhares e milhões de mulheres normais no seu dia a dia, mas também mulheres diferenciadas no quesito espiritual, mulheres de oração, mulheres esforçadas. Agora, dentre tantas mulheres, Deus escolheu Maria. Maria foi
a escolha de Deus para gerar e dar à luz a uma criança. Todas as mães aqui sabem, se a minha esposa estiver me acompanhando, ela sabe que para ser gerado uma criança leva 9 meses. É o período normal de uma gestação. Se uma criança nasce antes, ela nasce até mesmo prematuro, só que isso é uma consequência natural. Só que a mãe pode inclusive escolher, não quero ter essa criança. Muitas histórias, vários testemunhos, inclusive de pregadores e pastores, que dizem, minha mãe não era crente, de diversas formas Deus me deu livramento, porque minha mãe tentou me matar, enfiava agulha de tricô na minha barriga para mim não nascer, mas eu sou um milagre, eu estou aqui. Escolhas erradas, escolhas do não nascimento. Só que Maria escolheu que aquela criança não somente fosse gerada, mas que também nascesse, porque na escolha dela havia um propósito. Na escolha de Deus para a humanidade havia um propósito. Na escolha de Maria para o nascimento havia um propósito. Essa criança ela vai nascer. Todo mundo conhece a história. E o que me chama a atenção, Cleison, é que na Bíblia não iremos encontrar Jesus estando ainda pequeno, jogando bolinha de gude, soltando pipa, brincando com os amiguinhos na rua, não. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, mesmo criança, ele estava com os anciões, aonde? Nas sinagogas, aprendendo o quê? Da palavra. Jesus vai nos dar uma grande lição, e que lição é essa? É que ele escolheu as suas prioridades. É tudo uma questão de escolha. Então você vai perceber, Jesus não optou por perder tempo, Jesus não optou por ficar ao léu, Jesus não optou por ficar com coisas que não agregavam em nada em sua vida, mas Jesus usou o seu tempo e escolheu esse tempo para aprender e servir a um propósito. Você precisa entender que há um propósito de Deus para a sua vida. Entre tantas pessoas que existem na face da terra, Deus olhou para você e Ele te escolheu. Só que você precisa também entender que não basta Ele te escolher, você precisa escolher a Ele, aceitar o propósito e colocar o seu tempo naquilo que verdadeiramente interessa. Pregador, a minha vida não está indo para frente. Será que você está inserindo o teu tempo no lugar certo? Meu pregador, a minha vida, o meu casamento, o meu lar não está tudo desmoronando. Será que é porque você está escolhendo investir o teu tempo no lugar errado? Vamos lá, continuamos. Jesus ele vai crescer e a palavra do Senhor vai nos dizer, 30 anos de idade, ele completa, vem então o batismo no Rio Jordão. João Batista, quando está batizando ele, vai vir então o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, dá-se o pontapé inicial do seu ministério. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele então, Jesus, vai então escolher algumas pessoas, novamente o ato da escolha. Jesus vai olhar para um homem, um cidadão, que estava à beira da praia, que após uma noite frustrada de tentar pescar, um homem capacitado, gabaritado, com várias experiências, e não ter conseguido um peixe sequer, ele vai perceber que este homem estava cuidando da rede, ou seja, a sua ferramenta de trabalho. Este homem que estava cuidando da sua ferramenta de trabalho sabia, e meu sogro, acredito que já falei aqui, meu sogro é pescador. Então, depois de uma noite de pesca, ele precisa ver se a rede não está rasgada. Se estiver rasgada, ele tem que costurar. Se estiver suja, ele precisa lavar. Por quê? Porque depois que chegar o momento dele pescar novamente, ele não pode perder tempo costurando ou lavando. Já tem que pegar a rede e sair pescar. O que chamou a atenção de Cristo, na minha concepção, foi o cuidado que Pedro tinha com a sua ferramenta de trabalho.
porque o Senhor confia e escolhe pessoas para dar então oportunidades e ferramentas, mas muitas pessoas estão deixando de lado a ferramenta que Deus deu. E o cuidado na ferramenta é o que atrai a atenção do Senhor. O que Jesus então decidiu fazer, Cleison? Escolheu entrar no barco de Pedro. Pedro, vamos ao profundo. Lá no profundo vai acontecer não somente a primeira experiência, mas um grande milagre na vida de Pedro. Quando o Senhor olhou para ele e falou assim: ei Pedro, lança novamente a rede. Quando ele lança a rede, as redes começam a ser puxadas a ponto de quase se rasgar. Por quê? Porque o milagre era grande na vida de Pedro. Mas olha que incrível, pastor César. Se Jesus não tivesse escolhido Pedro, se Jesus não estivesse entrado no barco de Pedro, se Jesus não tivesse feito um grande milagre na vida de Pedro, quem seria Pedro na história da Bíblia? Pedro seria mais um pescador esquecido na história. Pedro seria mais uma pessoa esquecida no mundo. Mas porque Jesus escolheu não somente entrar na vida de Pedro, mas fazer um grande milagre na vida de Pedro, é que Pedro ficou conhecido como nós conhecemos hoje, virou um grande obreiro na casa do Senhor, teve uma vida transformada e uma história extraordinária. Ei, escute o que eu estou dizendo, assim como Pedro, o Senhor olhou para você, te escolheu, entrou na tua vida. Era para você ter sido um Zé Ninguém esquecido, mas você está aqui, o Senhor te escolheu. Não, eu vou profetizar na tua vida hoje. Se você está com teu ouvido espiritual aberto, você vai receber esta palavra, porque quando Jesus entrou no barco de Pedro, e não somente no barco, mas na vida, Pedro teve uma história extraordinária. Pregador, eu cheguei aqui totalmente achando que eu estou derrotado. Fica tranquilo, Deus, ele entrou na tua vida, você ainda vai ter uma história extraordinária. Escolhas. Detalhe, Jesus escolheu pessoas para estar juntamente com ele. Era 100% homem, mas também era 100% Deus. Como já diz em Mateus, poderia dar ordem aos anjos, os anjos poderiam ajudá-lo. Só que Jesus decidiu, escolheu pessoas falhas, limitadas, para estar ao seu lado, para o ajudar em seu ministério, nos milagres, nas experiências e na pregação do reino. Você precisa entender uma coisa: você não consegue chegar do outro lado sozinho. Você precisa ter alguém para estar juntamente com você. Há momentos que nos sentimos sozinhos, e é claro, nunca, todo momento, toda hora, estaremos rodeados de pessoas. O Espírito Santo estará conosco, mas você precisa entender que você não pode passar uma vida secular, uma vida ministerial, uma vida espiritual sozinha. Você precisa de pessoas. Jesus entendia esse quesito para a sua vida aqui na terra. Só que Jesus nos dá uma lição. Quando Jesus olhou para Pedro, Jesus percebeu algo diferenciado. E o que é? O cuidado na ferramenta. Você precisa ter a sabedoria de Cristo, para que quando você for escolher alguém para estar do teu lado, não seja uma pessoa que esteja aí de bobeira, mas seja uma pessoa compromissada com as ferramentas que tem, que seja uma pessoa diferenciada na casa do Senhor. Você precisa entender que as escolhas de Cristo foram escolhas sábias. As escolhas que você tem que ter para as pessoas que estão com você, rodeando você, precisam ser escolhas sábias.
Aí Jesus vai escolher os discípulos, só que dentre eles vai escolher um chamado Judas. E eu estava até ouvindo esses dias, mas o Senhor escolheu errado quando escolheu Judas? Não. As escolhas de Jesus, e eu vou mais além, segundo a psicologia, segundo a ciência, segundo os simpatizantes do Evangelho de Cristo, Jesus foi o homem mais perfeito que andou na terra. Para os evangélicos, cristãos e não crentes cristãos, Jesus foi o homem perfeito, não o mais perfeito, o perfeito. Porque Jesus, em todos os teus atos, tanto para com o Senhor Deus, como também para com as pessoas, sejam pessoas que tinham afinidade, como também os seus adversários, Jesus não somente escolheu, mas agiu de forma sábia. Quando Jesus ele vai escolher cada um para estar ao seu lado, os 12 discípulos, Jesus olhou para Judas e Jesus escolheu com muita sabedoria. A escolha que Jesus teve para com Judas foi uma escolha errada. Foi uma escolha certa, mas a escolha que Judas teve em trair Jesus foi uma escolha errada. Então você precisa entender que muitas das vezes aquilo que nós temos de escolhas erradas nos faz chegar a lugares desagradáveis. Você precisa entender que as pessoas que você escolhe errado pode te dar um fim totalmente desagradável. Quer um exemplo? Você vai lá e escolhe uma pessoa para estar na sua casa que é totalmente errada para dar conselhos a você no seu casamento. Você escolhe pessoas erradas para estar com você, para te dar conselhos em alguns problemas matrimoniais. Você precisa entender que as escolhas que você faz, sejam boas, trará coisas positivas, sejam erradas, trará coisas negativas. Jesus escolheu Judas, mas o que muito me preocupa, sabe o que é? Não é antigamente, porque antigamente você não vê na Bíblia Sagrada Judas fazendo as coisas acompanhado de alguém. Você não vê Judas escolhendo roubar a Cristo acompanhado dos discípulos. Você não vê Judas, quando aquela mulher chamada Maria de Betânia, pegando um vaso cheio de unguento, derramando perante Jesus, Judas se levantando com mais uma galera e dizendo assim: ei mulher, tu tá louca, poderia estar vendendo esse perfume e dar aos pobres. Não, Judas, ele vai se levantar sempre sozinho. Quando Judas vai trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas foi sozinho. Só que hoje em dia é diferente. Hoje em dia se levanta um Judas, cria um grupo no WhatsApp para falar mal do pastor. Tem lá 30, 40, 50, 100 pessoas dizendo: não, estamos juntos, Judas. Misericórdia mesmo. Se levanta um grupinho para falar mal do departamento, para falar mal do círculo de oração, para dizer está errado esse... Não, eu queria rosa, não, eu queria roxo, eu queria bordô, queria lilás. Não, hoje em dia está fácil. Por quê? Porque tem pessoas que está faltando o poder da escolha, não tem o discernimento, e daí qualquer ventinho está sendo levado. Aí chega um Judas na vida, e quando eu falo em Judas, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quando eu falo em Judas, eu não falo simplesmente em pessoas. Quando eu falo em Judas, eu falo também em ocasiões, situações que podem nos influenciar a fazer coisas erradas. Hoje em dia, se um Judas bate na porta de muito crente acaba abrindo a porta para Judas. Hoje em dia, se uma situação acontece, vou dar o nome de Judas, muitas pessoas se deixam levar pela situação, pela fofoca, linguarudo. Então, naquele momento, eu não vejo ninguém se levantando junto com Judas para trair Jesus, para roubar Jesus, para fazer coisas erradas. Sabe por quê? Porque o nível e imunidade espiritual dos discípulos eram alta. Vou repetir. A imunidade espiritual dos discípulos eram alta. Não estou entendendo o pregador. Judas batia lá na porta de Pedrão e dizia: Pedro,
Seguinte, preciso roubar o Senhor, Jesus. Vamos comigo? Não posso, Judas. Minha imunidade espiritual está alta. Chegava nos outros discípulos e falava, seguinte, precisamos levantar-se contra aí, né? Porque nós esperávamos que Jesus fosse uma pessoa, agora ele é outra, diz para oferecer outra face. Precisamos... Não posso, Judas, porque a imunidade que eu tenho espiritual está alta. Não estou entendendo a pregação, pregador, vou te explicar. Assim como nós estamos sofrendo essa pandemia, assim como nós estamos sofrendo do Covid-19, se nós tivermos a nossa imunidade baixa, e nós também, inclusive, estivermos no grupo de risco, nós temos uma maior probabilidade de contrair a doença do Covid-19, essa pandemia que está rolando solta por aí. Mas se nós tivermos com a nossa imunidade espiritual ou nossa imunidade física alta, é uma grande dificuldade para nós contrair, nós não iremos contrair. Se um pregador, se um pastor, se um grande obreiro da casa do Senhor prega para lá e para cá, está em viagem, assim como o Cleison, pega avião para cá, pega avião para lá, está indo pelos aeroportos, sai do Brasil e vai, por exemplo, para o Moçambique, vai para a África, lá onde está a febre amarela, e na carteirinha de vacinação não tem o antídoto da febre amarela. Quando chegar lá, vai contrair a febre amarela. Só que se a pessoa toma o antídoto, se a pessoa toma então a vacina contra a febre amarela, ela pode chegar lá, aonde todos estão infectados, mas ela não irá contrair a febre amarela, ela não irá contrair a doença. Sabe por quê? Porque ela está vacinado. Assim é com os Judas. O Judas pode bater a porta do seu coração, mas se o Senhor te vacinou, você não irá se deixar levar por Judas. Deus, o Senhor, escolheu Judas, mas Judas escolheu trair Jesus. As escolhas que nós fazemos irá decidir como será o nosso final. Agora olha que interessante. Judas era um discípulo. Judas estava vestido de discípulo. Judas aparentava ser alguém, mas Judas era traidor. Cuidado com as pessoas que estão te rodeando. Cuidado com as pessoas que diz que são, mas que na verdade não são. Cuidado, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para advertir você, para te alertar. Cuidado com as escolhas que você tem tomado. Pregador, a minha vida está um desastre. Será que foi por causa das escolhas que você tomou no passado? O Senhor está dizendo, ainda há tempo de você tomar a escolha certa para a sua vida. O Senhor te escolheu, você não é um derrotado, você não é um fracassado, fracassada. O Senhor te escolheu para vencer e ainda dá tempo de você fazer a escolha certa para a tua história. Choracalasterbe darawai, arachoracalasterme nauastérbia. O Senhor arachoracalasterbe darawachaya, alasturbiderebebeuasta clastomblevester dai chorai. O Senhor está me dizendo que tem algumas pessoas que chegaram aqui, que você está aprisionada pelo teu passado. Você chegou aqui com um peso tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você chegou aqui e está dizendo, Deus, eu não consigo mais suportar. É o peso das escolhas que você fez no passado, mas o Senhor está dizendo, ainda há tempo de você voltar para o teu caminho, ainda há tempo de você fazer a escolha certa e eu transformar a tua história. Jesus escolheu Judas, mas Judas escolheu trair Jesus. Havia um propósito para a vida de Judas.
Judas poderia ter uma história extraordinária, assim como Pedro teve uma história extraordinária. Judas poderia ter vivenciado grandes experiências, grandes milagres, uma vida ministerial completamente diferente, mas por causa das escolhas que ele tomou, ele vivenciou fracasso. Ei, cuidado aonde que as tuas escolhas estão te levando. Será que elas estão te levando para mais perto de Deus? Ou será que elas estão te distanciando da presença do Pai? Ei, o Senhor está dizendo, por causa das tuas escolhas, você já não tem mais sentido a minha presença. Por causa das tuas escolhas, você já não tem chorado mais na minha casa. Por causa das tuas escolhas, a Bíblia tem sido deixada de lado. Mas o Senhor está dizendo, ainda há tempo de você vivenciar o meu extraordinário. Há um propósito na sua vida. Por um momento, feche os seus olhos. Por um momento, levanta a sua mão. Por um momento, levanta a sua mão. Eu sinto uma presença, uma brisa do Espírito Santo pairando sobre este lugar. Arastavlos telewa kalashablawai. Anauakai oblovon dester dawai ashuras terminawai. Anakai osholester nauawastablasterdai. As escolhas que você fez te faz estar numa BR, te faz estar numa estrada completamente desgovernado, rumo ao fracasso, mas o Senhor está te dando a última esperança, dizendo, tem um retorno ali na frente, ainda dá tempo de você voltar, ainda dá tempo de você fazer a escolha certa, ainda dá tempo de você optar pelo milagre, ainda dá tempo de você escolher viver o extraordinário de Deus. Ei, o Senhor tem promessa para a tua vida. O Senhor tem promessa para a tua história. O Senhor Jesus, Ele escolheu morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E nós dizemos que quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, nós muitas das vezes paramos o versículo, assim como clama a mim, responder-te-ei, que muitas das pessoas esquecem de ler os 2 versículos anteriores. Após o versículo 3:16, a palavra do Senhor vai nos dizer que Cristo veio ao mundo para morrer por nós, mas nos versículos seguintes vai dizer assim, e muitos o rejeitaram, uma escolha, porque as suas obras eram más. Você precisa entender que as suas escolhas têm as consequências, e até mesmo o fato de você não escolher, você já está escolhendo. O não escolher é você ficar em cima do muro, e já tem uma história que diz que o inimigo vai, ou melhor, é o inimigo? Não, Jesus vai dizer assim para o homem, desce do muro, vem para o lado de cá, e vai começar a insistir, vai insistir, vai insistir. E o homem em cima do muro vai olhar para o diabo que está do outro lado e vai dizer, e você não vai insistir para que eu vá do teu lado? Ele, não, porque o muro quem criou fui eu. Deus vai dizer assim, ei, os mornos, aqueles que não sabem o que querem, não têm o poder da escolha, não sabem se é quente, não sabem se é frio, estão em cima do muro, já escolheram ficar ali no meio termo, estes eu vomito da minha boca. Você precisa entender que tudo é um ato de escolha. Você saiu da sua casa, veio até essa igreja, por quê? Porque você escolheu estar na presença do Senhor. Você vestiu a tua melhor roupa, por quê? Porque você decidiu escolher se vestir bem para estar na presença do Senhor.
Até mesmo o fato de você levantar a sua mão, glorificar a Ele, é um ato de escolha perante a presença dEle. E para aquela irmã que está visitando nessa noite, que foi feita menção, o Senhor manda eu te dizer, essa foi a sua melhor escolha. Por causa dessa escolha, eu te dei 3 livramentos no dia de hoje, e 2 dele dentro da sua casa. Assim diz o Senhor, a tua escolha fará algo extraordinário na sua vida, assim diz o Senhor. As nossas escolhas vai decidir aonde nós iremos chegar. Como que você quer ser um pregador se você não escolhe ler a palavra? Como que você quer ser uma cantora? Mas eu estou desafinado, mas você não ensaia, não insiste, não faz uma aula de canto. É tudo uma questão de escolha. Faz tanto tempo que eu não sinto a presença de Deus, mas não escolhe fazer um jejum, uma consagração, dizendo, Senhor, eu não estou conformado, eu sou um inconformado. É tudo uma questão de escolha. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Que assim como você escolheu estar na presença dEle aqui, nessa noite, eu encerro a minha palavra. O Senhor Deus escolheu lá no céu, e através da minha boca Ele te diz que Ele escolheu te abençoar. E da mesma forma que você chegou, você não vai voltar para casa da mesma maneira. Se coloca de pé nessa noite. Se coloque de pé. Deram até 9h25 para mim pregar. E quando a gente está empolgado, a gente prega mesmo. Mas a palavra é até aqui. Tudo é uma questão de escolha. Leve isso para a tua casa. Tudo é uma questão de escolha. E a gente fala assim, eu tenho um sonho. E tem pessoas que vivem de sonhos. E você sabe que uma pessoa que muito sonha é uma pessoa que dorme demais. Você precisa entender que se você tem um sonho, você precisa tomar uma atitude, uma escolha de correr atrás da realização desse sonho. Através da sua escolha e também da sua atitude, você lá no teu serviço vai alcançar lugares inimagináveis. Através das suas escolhas e das suas atitudes dentro da sua casa, você vai viver o sobrenatural de Deus. Através das suas escolhas, não, eu vou mais além, porque família é algo extraordinário. Você vai viver dentro da sua casa um pedacinho do céu, que o culto vai começar lá no teu lar, antes de você chegar dentro da casa do Senhor. Através das suas escolhas, as pessoas que olharem para você irão dizer, eu quero ser como ele, eu quero ser como, eu não sei o que eles têm, mas tudo que eles escolhem prospera, tudo que eles fazem vai para frente, eu quero ser como eles. Levanta a sua mão, Deus está te dando sabedoria nesta noite, para assim como Jesus escolheu sabiamente os discípulos para estar ao seu lado, você também irá tomar decisões certeiras, decisões positivas. As tuas escolhas serão assinadas por Deus lá no céu, dizendo, eu estou com ele, eu estou com ela. A decisão saiu primeiro do meu coração, e o discernimento é através do Espírito que paira sobre a vida dele e sobre a vida dela. Eu quero perguntar, e esse é um apelo específico. O Senhor Deus, Ele te escolheu para você vivenciar algo extraordinário, mas você também precisa escolher a Deus e escolher o propósito que Ele tem na sua vida, na sua família, no seu ministério. Como já preguei, é uma questão de escolha. Você que precisa voltar para os caminhos do Senhor para vivenciar este extraordinário. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e que a escolha nessa noite voltar para os caminhos da salvação. Saia do teu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida.
Pregador, eu ainda não aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Sou simpatizante na fé, creio no Evangelho, mas ainda não o confessei como meu Salvador. E eu quero escolher nessa noite, tomar essa postura, essa decisão de confessá-lo como meu único e suficiente Salvador. Vem à frente, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite para Jesus? Estou cansado de viver uma vida monótona. Estou cansado de viver uma vida rotineira. Eu quero que a minha vida seja transformada. Esse é o momento de você escolher ter a sua vida transformada. Tem alguém? Tem alguém? Essa oportunidade está aberta. Segunda coisa que eu falo, e eu vou contar essa história. Meu pastor, ou meu antigo pastor, antes de ter a mudança de pastores na minha congregação, pastor Sérgio Schroeder, ele me contando lá na secretaria do SEMADSE, ele vai dizer que em certa ocasião, ele acostumado a onde ele ia, as pessoas conhecerem ele, e ele queria num culto aonde as pessoas, ninguém conhecesse ele. Ele recebeu um convite para ir numa outra igreja, eu acredito que seja de outra denominação. Ele foi totalmente descaracterizado, e chegando lá ele sentou no meio da igreja. Ele estava totalmente feliz, contente, levantava a mão, glorificava ao Senhor, foi um culto sensacional. Só que quando o pregador pegou o microfone, antes dele pregar, ele disse: eu preciso dizer algo. Há uma pessoa que está no meio dessa igreja, e o nome dele é pastor Sérgio Schroeder. Esse pastor, há muitos anos atrás, ele não vai se lembrar de mim, mas eu lembro dele. Ele foi pregar lá na minha igreja, num congresso. E na primeira noite que ele ministrou, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Detalhe, esse moço que estava falando isso, na ocasião em que ele aceitou a Cristo, ele já fazia muitos anos que estava na igreja, e era o dirigente do departamento que estava em festividade. Era uma pessoa que estava na igreja, cultuava com os irmãos, mas que ainda não tinha tido a escolha de vivenciar realmente o extraordinário e os propósitos de Deus para a sua vida ao aceitá-lo. Então eu te pergunto, cadê você que está aqui na igreja? Entra culto, sai culto, é uma questão de coragem. Entra culto, sai culto. Mas você sabe que precisa ter uma vida transformada, uma vida diferenciada, para você viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Saia do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se não tiver ninguém, não tem problema. Tem alguém para o Senhor nessa noite? Se não tem ninguém, coloca a mão no seu coração. Você vai juntamente orar comigo. E nesta oração você não irá pedir nada, você irá agradecer por tudo que Deus já fez e continuará fazendo na sua vida. Senhor Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido. Muito obrigado, Senhor, por ter nos capacitado. Muito obrigado, Senhor, pelos propósitos dos céus sobre a nossa história. Senhor, assim como esses raios lá fora, Senhor, a natureza, Senhor, os céus e a terra proclamam a Tua glória. Senhor, nós estamos aqui em gratidão a Ti, Senhor, por todos os Teus feitos na nossa trajetória. Senhor, se porventura há alguém aqui nesta noite, nesse culto, nessa ocasião, Senhor, que escolheram, optaram nos seus corações, mesmo que não demonstraram em atitudes vindo aqui na frente, mas escolheram, Senhor, viver aquilo que Tu tens para a vida dele e para a vida dela. Senhor, eu te agradeço porque já é meio caminho andado. E, Senhor, te peço somente isso, Senhor. Venha, Senhor, fazer da história dele e da história dela, Senhor, uma história de milagres. Pai, obrigado por esta palavra,
Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta igreja, esta congregação. Obrigado, Senhor, por esse clima espiritual, desde o primeiro momento que chegamos, Senhor, até o final desse culto, Senhor, pelo pastor, liderança, obreiros. Obrigado, Senhor. Nosso sentimento nessa noite é de gratidão, Senhor. Esteja conosco, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.